Fala galerinha do canal Matemática Pai d'Égua, tudo beleza? Olha lá pessoal, vamos resolver mais uma questão aqui para o concurso da Polícia Civil da Paraíba, certo? Raciocínio lógico, e hoje nós vamos falar sobre argumentação lógica. Olha como pode vir uma questão de argumentação lógica, que é um assunto importantíssimo. Alguns candidatos têm dúvida, muita dúvida sobre esse assunto, e como a CESP Sebrasp cobra um tipo de questão como essa, de argumentação lógica. Geralmente, quando ele coloca uma questão de argumentação lógica, ele vai exatamente trabalhar com essa questão umas 5 alternativas. Tá certo? Então vem comigo, hoje a gente vai resolver apenas uma questão, mas eu quero que você entenda passo a passo para você ver como pode organizar, tá, uma questão dessa de raciocínio lógico para você chegar e gabaritar a CESP Sebrasp, tá bom? No concurso da Polícia Civil da Paraíba. Então, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, você vai ajudar muito o canal Matemática Pai d'Égua e compartilhe esse vídeo aí, tá bom? E nos siga lá no Instagram, @Matemática Pai d'Égua. Tá certo? Já deixou o like? Então vem comigo para a resolução. Vamos lá resolver agora essa questão bem tranquila, né, de argumentação lógica, beleza? Bora lá então, pessoal. Ok, beleza. Ó, presta atenção. Ano 2021, bem recente, pessoal, bem recente. Olha lá, CESP Sebrasp, Polícia Federal, né? Ele vai te dar, quando ele fala de argumentação lógica, ele vai te dar algumas premissas, certo? Ele te dá aqui 3 premissas e uma conclusão. Então, olha a primeira premissa, o que ele vai dizer. Se a fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas. Premissa 2. Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram prejuízos. Premissa 3. A fiscalização foi deficiente, ok? E C. Os mutuários tiveram prejuízo. Que é esse C, professor? Esse C é a nossa conclusão. Será que ela é válida? Quando um argumento ele é válido, nós chamamos isso de tautologia, tá? Quando ele não é válido, nós chamamos de falácia. Tá certo, pessoal? Então, observa aqui que nessa argumentação lógica ele está trabalhando exatamente com a condicional, o se então, tá certo? E eu preciso lembrar do se então. Para uma proposição que tem um conectivo, o se então, que é a condicional, certo? Para ele ser verdadeiro, ele só não pode aparecer a sequência primeiro verdadeiro, segundo é falso, que vai aparecer quem? A famosa Vera Fischer. Tá bom? Se aparecer a Vera Fischer, você já sabe que é falso. Beleza? Tranquilo? O restante, a ordem não vai importar. Se não aparecer verdadeiro na primeira proposição e falso na segunda proposição, o resto é tudo verdadeiro. Tá certo? Tranquilo? Então, olha lá. O que ele diz agora? Considerando um argumento formado por essas proposições precedentes, em que C é a nossa conclusão, e P1 até o P3, que são as premissas, julgue o item a seguir. O argumento, ó, o que ele diz aqui? O argumento apresentado não é válido, certo ou errado? Bom, primeiramente, para você resolver uma questão dessa, olha lá, vem comigo passo a passo. O que você vai fazer? Você tem 3 premissas aqui, certo? Esquece a conclusão. Ele está dizendo se é válido ou não é válido. Então vamos pensar na conclusão. Nessa conclusão, ele diz que os mutuários tiveram prejuízos. Como eu vou saber se a minha conclusão ela é verdadeira, professor? Observe que a conclusão ela tem que ser uma consequência das premissas, certo? Então, vou trabalhar agora as valorações aqui na primeira, segunda e terceira premissa para saber se a consequência é os mutuários tiveram prejuízos, ok? Então, vem comigo. Qual é o primeiro passo, professor? Você vai encontrar uma proposição simples, tá certo? O que é uma proposição simples? Que não tem conectivo. Uma proposição composta é quando ela é separada por um conectivo, seja ele a conjunção, disjunção, condicional, bicondicional ou disjunção exclusiva, tá certo? Neste caso, eu tenho aqui na premissa 3, ó. Na premissa 3, ele diz o seguinte, ó, a fiscalização foi deficiente. Então, eu vou dizer que isso aqui é verdadeiro. A segunda premissa também é verdadeira. E a primeira premissa também é verdadeira. Ok? E agora, professor? Como eu não tenho conectivo aqui na premissa 3, é uma proposição simples, então a fiscalização foi deficiente, é verdadeiro. Agora eu vou procurar o quê? Algo que seja equivalente a ela, ou seja, que seja parecido com a fiscalização foi deficiente. Eu procuro aqui na primeira e segunda premissa, eu encontro lá na primeira. Ó. Observa, ó, se
a fiscalização foi deficiente. Se ele está dizendo que a fiscalização foi deficiente é verdadeira, então essa proposição aqui ela é o quê? Verdadeira. Muito bem, certíssimo. Aí depois ele diz, ó, se a fiscalização foi deficiente, essa vírgula aqui ela substitui o então, tá? Então, ó, as falhas construtivas não foram corrigidas. Observa que na condicional, se a primeira premissa é verdadeira, a segunda automaticamente também é verdadeira. Se a primeira proposição é verdadeira, a segunda automaticamente também é verdadeira. Por que não pode ser falsa, professor? Porque se aparecer o F aqui, vai aparecer quem? Ó? A Vera Fischer. A Vera Fischer o quê? Falsa. Tá certo? Então não pode aparecer essa sequência, ó. Verdadeiro e falso, porque o meu resultado vai ser falso. Vera Fischer, falsa. Ok? Então, neste caso, automaticamente, a segunda proposição também é verdadeira. Tá certo? Agora eu vou olhar para a segunda premissa. Você já encontrou as valorações da primeira premissa, ok? Da terceira também. A segunda é a chave. Olha lá, ó. Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram prejuízos. Olha aqui, pessoal. Ele diz aqui na primeira premissa que as falhas construtivas não foram corrigidas, é verdadeiro, certo? Se é verdadeiro, então essa segunda premissa aqui, ó, se as falhas construtivas foram corrigidas, então isso aqui é falso. Por quê, professor? Se ele está dizendo que as falhas construtivas não foram corrigidas, é verdadeiro, então aqui que foram corrigidas é falso. Então aqui tem uma valoração falsa. Perfeito. Agora, pessoal, no se então, ó, novamente o se, a vírgula aqui, ó, novamente o se então, para ter o valor lógico verdadeiro, aqui pode ser verdadeiro ou falso. Por quê? Só vai ser falso na proposição, só vai ser falso aqui nessa premissa, né, que é no se então, se aparecer a primeira sequência, verdadeiro e falso. Se aparecer qualquer outra, falso com verdadeiro, ou verdadeiro com verdadeiro, eu tenho o quê? Um exemplo de tautologia, então vou ter uma verdade, tá bom? Como aqui eu não posso ter mais nenhuma valoração que eu possa distribuir e fazer essa relação aqui, não dá para me fazer nenhuma relação, mas então a minha conclusão é, os mutuários tiveram prejuízos? Isso aqui, pessoal, é verdade? Os mutuários tiveram prejuízos? Olha lá, os mutuários, vou colocar aqui, ó, os mutuários tiveram prejuízos? Eu não posso afirmar. Por quê, professor? Porque para ser verdade essa proposição, para ela ser verdade, pode ser que os mutuários não tiveram prejuízos, pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Por quê? Falso com falso, o valor lógico é verdadeiro. E falso com verdadeiro, o valor lógico também é verdadeiro. Então, por isso que eu fico na dúvida, não tem que haver dúvida. Então, não tenho essa conclusão aqui, tá certo? Então, por isso que o argumento apresentado não é válido? Certíssimo. O argumento apresentado não é válido. Está perfeito. Então, certa resposta, tá bom? Tudo bem? Então é dessa forma que a gente resolve uma questão de argumentação lógica. O primeiro passo diz que todas as premissas são verdadeiras, ok? Segundo passo, faz a relação com a proposição simples. Se tiver uma proposição simples, você diz que ela é verdadeira, assim como as outras, você vai dizer que é verdadeira. Tá certo? E depois, professor? Aí depois você vai fazer a relação com os conectivos. Então, para mim, professor, acertar uma questão de argumentação lógica, o que eu preciso saber? Você precisa saber a definição de quem? De conjunção, ó, a conjunção, a disjunção inclusiva, a condicional, a bicondicional e a disjunção exclusiva. Tá certo? Então, na conjunção, para ter o valor lógico verdadeiro, as duas proposições obrigatoriamente precisam ser verdadeiras. Na disjunção inclusiva, pelo menos uma tem que ser verdadeira, ou se aparecer duas falsas, é falso e o restante é verdadeiro. Tá bom?
Na condicional, apareceu verdadeiro e falso, automaticamente vai aparecer quem? A Vera Fish, é falso, tá certo? E o restante é verdadeiro. E a bicondicional são os pares, verdadeiro, verdadeiro e falso, eu tenho o valor lógico verdadeiro, tá certo? E a disjunção exclusiva, exclusividade. Apenas uma tem que ser verdadeira, se aparecer duas, isso é falso. Tá certo, pessoal? Espero que você tenha compreendido aqui, tá? A lógica, né, dessa questão aqui que foi muito recente, tá? Esse ano ainda da CESP-CEBRASP, da Polícia Federal, escrivão da Polícia Federal, uma questão muito boa de argumentação lógica. E aqui no Matemática Pai d'Égua a gente vai fazer a banca CEBRASP, ou seja, raciocínio lógico se tornar fácil. Tá certo? Se você tem interesse em adquirir o nosso curso, é só clicar aqui no link embaixo e você pode também nos seguir lá no Instagram, Matemática Pai d'Égua, e pegar todas as informações possíveis. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, deixou o seu like, se inscreveu no canal, vem para cá para Família Pai d'Égua que você vai ser aprovado e eu vou tornar o raciocínio lógico muito mais simples do que você imagina, tá bom? Valeu, obrigado, gratidão, até a próxima.